trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que se quer, guarde o que quer que guarda um poema. Por isso, o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. Bonito. Léo, posso ler aqui? Eu estava procurando um arquivo, agora eu achei. Dá tempo? Dá sim. Então vamos lá. Chama-se Crianças na Guerra, o fazer de um mundo presente. Em 24 de fevereiro, quando a Rússia iniciou a invasão militar em larga escala contra a Ucrânia, eu não imaginava que estava perto de viver mais uma experiência de guerra. Já vivia guerra em territórios brasileiros. O país enfrenta há décadas guerras urbanas armadas nas favelas, como a invasão militar ocorrida no Complexo do Alemão em 2010 na cidade do Rio de Janeiro. Nos périplos em Portugal, tenho vivenciado muitos encontros e diversas realidades. Vou compartilhar convosco, leitores, algumas narrativas sobre esses encontros, em especial sobre este, de uma questão mundial que está afetando muitos viventes, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Cá em Portugal, numa cidadezinha linda que está enfrentando questões graves de desertificação, a Câmara, o que se equipara ao Estado brasileiro, prontificou-se em acolher refugiados da Ucrânia. Notem que não utilizei a palavra ucranianos. O porquê? Vamos ver logo à frente. As primeiras famílias que aqui chegaram compunham-se de 5 mães e 5 crianças. Chegaram exaustas dos 5 dias de viagem que fizeram de carro próprio até Portugal. O local escolhido para lhes abrigar foi a residência de estudante, onde também fui acolhida e acredito que não se trate de um acaso. Já tenho eu meu corpo marcado por essa experiência. Era notório que aquelas pessoas tinham um alto padrão de vida e que, como tantas outras, havia perdido suas residências e seu poder aquisitivo, de um dia para o outro, no decorrer dos supostos ataques russos. Segundo algumas dessas mães, não havia mais o que fazer, não adiantava ficar ajudando na produção de coquetéis Molotov, arriscando mais ainda suas vidas e a de toda a sua família. As lágrimas correram, aquecendo seus rostos ao dizer dos seus maridos que deixaram para trás, seus filhos, pais, tios, sobrinhos, os homens que ficaram para lutar. A viagem não foi fácil, algumas delas foram roubadas no caminho, outra teve o carro avariado, crianças exaustas, alojamentos inapropriados, mas era o que tinha e elas seguiram mesmo com as incertezas do que as atravessavam ou do que as esperavam. Para outros tantos refugiados que chegaram alguns dias depois, no primeiro grupo foi ainda pior. Enfrentaram mais de 20 dias de viagens, vejam bem, 20 dias de viagem, além de um frio de menos 9 graus. Corredores humanitários, onde mal tinha lugares para dormir. Trens superlotados, discriminação ética e racial. Tudo valia a pena para salvar suas vidas. No primeiro dia, as crianças foram acolhidas. Assim que chegaram pela doutora Borboleta, a linguagem da palhaçaria dispensava apresentações. Era simplesmente uma conexão entre abraços e sons, que variavam entre apertos de mãos desengonçados ou conversas num jogo monossilábico, ha, a, a. Uma espécie de código palhaçal, com afirmativas ou negativas como sim, Wi-Fi, no Wi-Fi, a. Um jogo de improvisos com todo o corpo presente dentro daquele encontro potente. Vencemos a barreira da língua que, confesso a vocês, foi a maior das preocupações. No decorrer da semana, passamos a nos comunicarmos através de gestos
ou de um inglês intermediário, ou ainda de um tradutor de celular, e por aí seguimos a comunicação. Passado alguns poucos dias, outros refugiados chegaram. À residência de estudante, entretanto, este grupo possuía características diferenciadas. Não eram apenas ucranianos, lembram-se, leitores, do parágrafo acima, mas também imigrantes que moravam e trabalhavam na Ucrânia. Ao chegarem, houve um estranhamento entre eles e alguns ucranianos que cá estavam. Emergiram questões graves, xenofóbicas e racistas. Sim, leitores. Mesmo diante de uma crise humanitária causada por uma guerra, em que o que está em jogo são vidas, ainda assim, há quem defenda o valor de certas vidas. Ouviu-se de alguns ucranianos cujo autopercepção era de sentir-se de classe média, algumas queixas. Indignaram-se, por exemplo, por haver abrigados não ucranianos. A questão é, todos estão navegando num barco sem ter aonde ancorar, todos em situação de abrigamento, todos em vulnerabilização, são crianças, idosos, dentre outros. Como assim? Como assim não abrigar todos que precisam? Todos estão enfrentando as consequências da guerra. Algumas famílias chegaram apenas com uma pequena mala, carregando o que restou de seus pertences pessoais. Alguns não conseguiram dormir, e não são poucos os momentos em que os vejo de olhos parados em lágrimas, como o infinito. E ainda mais e mais distante. O que me resta é estender meus pequenos braços e abrir meus ouvidos para acolhê-los. Não há como deixar de defender a supremacia da vida, ou seja, porque algumas vidas não importam, porque algumas vidas ainda excluem outras. Quando a humanidade irá entender que todas as vidas importam, é criminoso desumanizar ainda mais quem já está numa situação de desumanização. Em pleno século XXI, os homens insistem no descalabro das guerras, do fascismo, em nome de uma suposta ordem mundial para determinado país. Não irei entrar nesse mérito por agora, mas não dá mais para suportar tamanha presunção, arrogância e desumanidade. Então pergunto, qual o caminho para salvar a humanidade, se não a educação? Mas não qualquer educação. Urge romper com essa educação para o capital que dilacera corpos e mentes. Educação esta construída para a competitividade e não para a cooperação. Mal saímos de uma das maiores crises sanitárias da história em decorrência da Covid-19. Estamos passando por uma crise humanitária de fome, por vários desastres climáticos. E então, trava-se uma guerra que atinge vários países. Enquanto resolvia-se a questão de quem ficaria com quem nos alojamentos, alguns ucranianos não queriam ficar com os indianos, palestinos e por aí vai. Todas as crianças sentaram-se juntas, leitores, no refeitório e produziram um encontro potente de crianças com crianças. Entre elas, cor, raça ou etnia era o que menos interessava, só desejavam acolher umas às outras em uma autopoese de música, desenho, solidariedade, acalanto, produzindo cuidado vivo em ato. Este encontro me remeteu em muitos outros encontros. Aqui não está sendo diferente, está acontecendo uma produção afetiva em que a arte e o brincar se entrecruzam, atravessando todos os corpos, sem distinção de cor, raça, etnia. Quanto aos adultos, enquanto os adultos se adulteram, como diziam Rubem, as crianças em si insistem em nos ensinar grandes experimentações de humanidade. A Gaia grita, as crianças gritam, os povos originários gritam, e parece-me que o mundo ensurdeceu-se em meio ao caos e à barbárie. Ainda assim, com o mundo desmoronando, surgem pequenos seres que insistem em criar aparelhos auditivos, movimentos amorosos, produzir grandes encontros e acontecimentos. Eles mostraram e mostram pequenas fórmulas de produzir afeto e amor em meio à barbárie. Havemos de aprender com elas, as crianças, havemos de aprender com elas, as crianças, a fazer um mundo no presente. Cleo Lima. Obrigada. Maravilhoso. Obrigada, Cleo. Obrigada, Cleo. Lindo, Cleo. 1000 vezes obrigada.
E quem está traduzindo todos esses sentimentos é importante, né? Trazer esses sentimentos desse mundo, que o mundo às vezes é muito perto da gente, não é mesmo? Temos muitas pessoas aqui de Petrópolis. Bom, mas eu tenho uma notícia muito, muito direta hoje, por isso que eu estou começando. Após algumas questões e tratativas dentro do Instituto Federal, o edital do nosso processo formativo, do nosso processo, está publicado. Vocês já receberam nos e-mails, todas as pessoas acessando o edital que eu estou mostrando aqui. Logo abaixo tem um link de acesso e por esse link consegue completar a inscrição para o processo de certificação. Tá? Uma certificação que é esse ano todo e que vai ser emitida pelo governo brasileiro através do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, campus Ipatinga. Tá? Estou muito feliz, estou colocando aqui o link para todas as pessoas poderem acessar e se inscrever. E eu queria só destacar uma coisa, eu mandei o e-mail agora, e Fátima foi a primeira pessoa a se inscrever. Muito bem, com menos de 1 minuto do envio do e-mail. Isso aqui que é bem querer. Eu estou muito feliz aqui de estar aqui com vocês e poder contribuir. Tá? Companheiro, amigo, pessoa que tanto me inspira. Eu estou querendo corrigir o bom velhinho que eu soltei agora há pouco, porque de bom ele não tem nada, nem de velhinho. Né? Ele fica falando essa barba branca aí, ele é muito mais novo do que eu, e com muito mais experiência. E que a palavra está contigo, dos seus 15 minutos. Vamos lá, boa noite, boa tarde para os amigos e amigas que estão aqui presentes. Vamos então, eu vou começar pela tarefa de casa, ao contrário do que tradicionalmente os professores fazem, mas eu não sou professor, agora sou tutor, ou se quiserem designer educacional, que é algo que eu gosto. Ainda hoje estava num encontro e alguém estava a ler aquela coisa do currículo vitae, muito chato, que eu fiz isto, fiz aquilo, não interessa o que fiz. Eu disse, olha, eu sou um designer educacional. E diz ele, mas aqui está escrito antropopó, ficou no popopó, eu disse antropogogo. Ele, o que é isso? Bom, eu expliquei-lhe que antigamente eu seria um pedagogo, agora, porque pai dos gogos é o escravo que leva a criança à escola, pai dos gogos, grego. Mas eu agora me sinto um designer educacional, ou seja, que ajudo outros, praticando com outros os mesmos rituais, os mesmos exercícios e, sobretudo, como antropólogo, não incidindo apenas na criança, mas no antropólogo, antropos, o ser humano, o homem, a mulher. Mas isso são pormenores que não importa. Agora, e vamos lá então à tarefa para casa. Tarefa para casa é pegar no nosso projeto, que penso que toda a gente já recebeu, eu ainda não mandei a nova versão, esqueci-me, vou ficar velho, não é? Esqueci-me, não pude mesmo, mas vou mandar agora para esta excelente equipa aqui, que está aqui presente, para que vos envie um documento novo. Mas no anterior já está presente uma lista de 23 tarefas sem uma ordem específica, e a tarefa para casa será que daqui até à próxima quarta-feira vós possais, para cada uma das tarefas, dizer quando ides fazê-la, quando, ok? Por exemplo, o núcleo de projeto, quando é que vão organizar o núcleo de projeto? Quem faz parte, quem participa e como pensam fazê-lo, tá bom? Portanto, em cada uma das tarefas, uma coisa muito simples, quando vão fazer isso, cada um tem o seu ritmo e tem a sua disponibilidade, eu não posso estar, nem faço, exigir de todos a mesma coisa. Cada um, portanto, saberá de si e cada equipe também. Então, quando vão fazê-lo, quem participa e como.
um rumo muito breve, tá bom? Eu vou dar um exemplo, pronto, para não dizerem que eu não falei de flores, né? Vamos lá. Quando eu penso em criar um núcleo de projeto, o que está lá escrito no projeto das redes de comunidades é que o núcleo de projeto é um conjunto de educadores, sejam eles professores, sejam pais, mães, membros da comunidade, que se juntam para gerir todo o processo de criação, de chega, tudo isso. Então, eu diria, eu vou começar a fazer isso com fulano, cicrano e beltrano, no dia 20 de abril, do seguinte modo, vou convidá-los para um encontro, vou ver quem quer ficar neste empreendimento e pronto, está feito. Quando, com quem e como. Tão simples. Esta é a parte mais simples. Há outras mais complicadas, mas vós fareis isso. Aquelas tarefas para casa que eu já propus, são propostas, não são imposições. Uma delas, talvez hoje o amigo António possa conversar convosco, foi aquela de ver na lei de base e tal, quais são os artigos que viabilizam este projeto, que permitem que nós façamos o que vamos fazer, quais os artigos que as escolas que temos não cumprem. Portanto, ok? Mas depois de eu acabar os 15 minutos, já lá vão 5, vós fareis com o António, com outros, e outras coisinhas que estão por aí. Depois dos 15 minutos vós podereis conversar, eu ficarei aqui a escutar-vos e a aprender convosco. Agora vamos então continuar o que tínhamos deixado anteriormente. E pergunto, há alguma vítima perfeita que queira falar comigo hoje? Faça favor de se pronunciar. Tem que começar a perder o medo. Eu sou velhinho, sou chato, mas não mordo. Estou aqui, não é problema. Lá, alguém. Alto, a Cristina. Foi? Posso ser eu? Pronto, a Cristina. Cristina, tu lembras-te das perguntas que eu fiz? Da semana passada? Sim. Lembro. Isto é para então, todos. Quais são os artigos da escola que não se conseguem cumprir? Quais os artigos que estimulam a mudança? E quais as pedagogias fundamentais para a nova educação, ou seja, no paradigma da aprendizagem? E então, o que é que tu descobriste durante esta semana? Vamos lá, isto é para todos. Eu posso agora dizer assim, por exemplo, Marcos, diz lá, ou Ana, diz lá, ou Fabiana, diz lá, eu posso fazer isto, não é? Mas não faço. Vamos lá, Cristina, mas pensei que eu estou a perguntar a todos, tá? O que fizeste, Cristina? Vamos lá. Pronto, eu li de facto a Lei de Bases da Educação e achei-se muito interessante porque está lá tudo e todos os artigos que promovem a mudança são exatamente aqueles artigos que não estão a ser cumpridos. Foi o que eu constatei. Então, Cristina, vais deixar esse assunto para daqui a pouquinho com o António. Pode ser? Pode ser. Cristina e todos. Porque o António, devem saber, é uma pessoa que sabe das leis, uma pessoa formada em direito, não é? Para além de ser boa pessoa. Portanto, ides conversar com o António. Ele até se escondeu, porque é muito tímido, estou brincando. Vamos lá, Cristina. Outras perguntas que eu tenha feito. Na passada semana, na outra, vamos lá. Ok, espera aí, que eu tenho aqui escrito. Porquê que há guerra na Ucrânia? Porquê que há guerra na Ucrânia? É assim, podemos começar pela questão geopolítica, podemos olhar para a visão da Rússia, podemos olhar para a visão da Ucrânia, mas de facto aquilo que eu sinto vai parar um pouco aos valores humanos, não é? Nós como humanidade, o que é que nós estamos a valorizar, não é? Portanto, há aqui várias vertentes, mas no fundo aquilo que eu realmente acredito é uma questão de valores humanos, não é? Nós valorizamos a hierarquia, nós damos poder àqueles que não devíamos dar, nós damos valor ao material em vez de dar valor à terra, pronto, e por aí adiante. Esse assunto estará
dentro da base curricular brasileira, estará no nosso currículo? É a pergunta para o próximo dia. Se estará no currículo português e na base nacional curricular comum este assunto dos valores, e já agora faço uma outra proposta de tarefa para casa para fazerem durante o mês de abril, não é para fazerem até à próxima, que é olhar para o projeto educativo em Portugal e para o projeto político-pedagógico no Brasil, para as propostas dos agrupamentos, os projetos que os diretores apresentam, para os planos educacionais das secretarias de educação brasileiras, para todos esses documentos básicos e ver quais são os valores que lá estão. Os valores implícitos ou explícitos, quais serão? Ok? E depois de ver quais são esses valores, há um outro exercício. É tentar entender, por exemplo, quando num projeto educativo, num projeto político-pedagógico, aparece, por exemplo, isto escrito: vamos fazer dos nossos alunos seres humanos autónomos, responsáveis. A pergunta é, onde é que está na prática o cumprimento desses valores? Perceberam a pergunta? Onde é que está na prática dos professores o cumprimento do projeto educativo? E já agora, só mais uma coisa para casa, que é perguntar a colegas que diz no projeto educativo e no projeto político-pedagógico sobre isso mesmo, sobre os valores. Perguntar e ver qual é a resposta. Eu já sei qual é, mas não digo. Perceberam a pergunta? Perguntar a professores, perguntar a pais. Olha, o seu filho está na escola tal, ok. Tem lá um projeto, não tem? Sim, senhor. O que é que diz nesse projeto sobre os valores? Quais são os valores desse projeto? Fazer essa pergunta aos professores e às famílias. E vão ver a surpresa que vão ter. Vou parar com a tarefa para casa, que já é muita coisa. E agora vou fazer um pequeno exercício de simulação, porque só faltam 4 minutos e meio, para imaginar agora, Cristina, não vou às outras perguntas, vou agora a questão onde tu moras e tal, aquelas coisas fica para depois. Vamos imaginar que tu, Cristina, és uma criança, um aluno. Aliás, somos todos, não é? Crianças grandes. E agora vou-te fazer umas perguntinhas. A primeira pergunta para uma criança. Tu sabes que há uma guerra na Ucrânia? É preciso trabalhar isto com as crianças, mas de que modo? Ela vê na televisão aquelas imagens horrorosas, não é? Como embucha, não é? E a criança absorve tudo. E se ela fica calada, é muito mau sintoma. Porque ela se habitua e banaliza aquilo que está a ver. Ou seja, já sabem onde eu quero chegar. Então, a pergunta, imagina que tu és uma criança, Cristina, imagina, é difícil agora, porque tu já viste na televisão que há uma guerra na Ucrânia? Cristina, viste? Liga ao teu microfone. Tu agora és uma criança, tu viste? Sim, vi. Tu viste. O que foi que tu viste, Cristina? Vi tristeza, vi destruição, muito medo. Já viste? Domingos, isso. Cristina, tu estás a responder bem, mas eu armei aqui uma armadilha, que eu fiz a pergunta e tu começaste a responder. Não é para responder logo. E começaste a responder um pouquinho como criança, um pouquinho como adulta. Estás a ver? Vós ides ver que neste 1 para 1, que eu peço que façam todos os dias, pelo menos 15 minutos todos os dias, é extremamente difícil. Já, num determinado momento já está outra vez a dar respostas, logo de imediato, porque é isso que a gente espera. Está bom, Cristina? Mas te agradeço esta disponibilidade. E como só faltam 2 minutos, vou fazer outra perguntinha, imaginando ainda que tu és, ou melhor, que tu és agora, voltas a ser professora ou educadora. Nas escolas brasileiras, nas portuguesas, nas bibliotecas, existe, nas bibliotecas das escolas, existe muito livro sobre aquilo que eu falei no dia anterior, sobre o paradigma da aprendizagem. Eu pedi para me dizerem alguns autores, né, do paradigma da aprendizagem, alguns pedagogos.
Encontraste algum, Cristina? Isto é para toda a gente. A Cristina é que dá a boa Sim, vontade. sim, encontrei. Então, diz-me lá um deles. Vamos lá. Autores ou tipos de pedagogia? Autores. Ok, então, por exemplo, o Paulo Freire, Ok. o A seguir, Vygotsky. Cristina, a pergunta seguinte seria logo: olha, o que é que Paulo Freire nos diz? Entendes? O que é que Vygotsky nos traz? Percebes? Meus amigos, aquilo que eu estou a tentar dizer a esta Cristina maravilhosa que se abre ao diálogo, e é para todos, é que, independentemente do que nós façamos, mesmo dando aula, acho ótimo dar aula, mas que saibamos explicar porque é que fazemos o que fazemos. É o que falta a muitos professores. Fazem coisas extraordinárias, mas quando eu pergunto porquê, e é isso que nos trama, sabem? E como faltam uns segundinhos agora, resta-me dizer-vos que ficais bem entregues, eu vou ficar aqui escutando, a tarefa para casa já sabem qual é, e que fico muito grato a todos, particularmente à Cristina, e voltaremos a encontrar-nos no próximo quarta-feira para escutar-te e lidar-te com este insuportável bom velhinho, como diria o Léo. Até já. Tina, ô Tina, você está aí? Estou aqui, Antônio. A minha internet está ruim, eu estou escutando pelo computador do Wander, mas estou por aqui sim. Tá, vai haver alguma mediação? Ou Cléo, Tina, ou já quer que eu fale alguma coisa? O grupo eu que acho- sabe. Oi? Fala, Tina. Não, eu ia puxar as questões, né, que o Zé pediu para o pessoal fazer da semana passada sobre a Lei de Diretrizes e Bases do Brasil Sim. e a Lei de Bases de Portugal, levantar as questões que o Zé pediu e você poderia mediar, Antônio. Pode ser? Não, pode tocar aí. Depois, ao final, eu posso falar alguma coisa sobre a LDB ou deixar para a semana que vem. Pode ficar tranquilo, pode fazer aí. Cléo, assume aí que eu estou tentando ligar minha máquina de novo, pode ser? Ok, pode ser, Tina. Tranquilo. Bom, lá, minha gente, assim, o que vocês conseguiram ler da lei? O que vocês... E não é decorar, não, é pegar, assim, aquilo que dá dentro da lei das diretrizes, o que nos apresenta enquanto suporte para poder tocar esse projeto. Por que isso? Por que é preciso a gente fazer essa visitação e ler esses documentos? Porque daí vocês vão entender e vão poder também se apropriar de respostas que irão cruzar nossos caminhos e que tem cruzado, né? Às vezes, foi Cecília, passou por isso esses dias em Petrópolis, né? Porque quando alguém embarga a gente ou pergunta a gente, olha, mas eu quero que aconteça isso, mas tá onde? Baseado em quê? Vocês se basearam aonde? Não tem na lei de diretrizes de base isso que vocês estão querendo. Então, é importante, né? Porque é até uma forma também dessas pessoas reverem. Então, é importante. Se alguém quiser aí, levanta a mãozinha e vamos lá, porque um vai ajudando o outro. E em Portugal também. Caetana, Cristina, eu não consigo ver toda a gente. Acho que o Hugo também é daqui, o Hugo. Se vocês leram, é muito parecida, viu? Por incrível que pareça, as leis são muito parecidas. Eu não sei, a impressão não é a minha impressão, só porque a Cristina falou disso no começo, né? Não cumpre. Se a gente olhar lá, tá tudo na lei. Tudo que o Zé está propondo, tudo que a gente lê no projeto de comunidades de aprendizagem, está tudo na lei, está tudo lá. Então, o que a gente quer é que eles cumpram, né? Então, aí é com vocês. Quem levanta a mãozinha? Cristina.
Pronto, era exatamente isso que eu vi, que a base está lá. Esta transformação toda que nós estamos a tentar fazer está toda lá na lei de bases, só que não está a ser cumprida. Eu, por acaso, fiquei bastante impressionada com esta lei de bases da educação, que realmente está tudo lá. Nós é que precisamos de agarrar e transformar para que possa ser cumprida. Pronto. Eu li tudo e pronto, e achei muito interessante a questão, não sei se entendi bem, mas, por exemplo, entre o artigo 5º e 9º falam muito da escolaridade obrigatória e, por exemplo, nos anos, falam que o primeiro grupo são 4 anos, o segundo grupo são 2 anos e o terceiro grupo são 3 anos, não é? Que é a escola básica, média e pronto. Mas eu não consegui identificar, e não sei se existe, a estratificação por primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Não sei se estou a pensar bem, ou se realmente está na lei, ou se eu percebi bem que não existe essa estratificação. Não sei se me fiz entender. Antônio, alguém tem mais alguma pergunta? Ou o Antônio conversa um pouquinho? O que eu tinha entendido é que não há essa estratificação na lei, quando eu li. Eu também não encontrei. Não há uma estratificação de dividir, tanto na brasileira quanto na de Portugal. E uma outra coisa que eu também fui pegar, fui na Constituição brasileira, no caso, eu ainda não peguei a Constituição portuguesa, mas eu peguei as leis e fui lá na Constituição brasileira para poder ver o que estavam, né, como é que as coisas caminham. Então, foi bem interessante isso. Eu acho que vale a pena o exercício. Cristina, eu vou ler um pouco, vou ler a lei de Portugal e na próxima semana eu comento alguma coisa com você, mas você me desculpe, é que eu não fui surpreendido. Eu não imaginei a sua pergunta e eu confesso que eu não conheço a lei de Portugal, mas pode ter certeza que essas leis progressistas, essas leis educacionais modernas, como é a brasileira e é de Portugal e é de outras tantas de outros países, elas funcionam como um sistema, né? Então, elas não são leis que devem ser compreendidas ponto a ponto, você tem que compreender todo o sistema. Então, se a Constituição e se a lei elas são democráticas, o sistema é democrático, o sistema funciona de uma forma democrática. Como é o caso, por exemplo, da lei brasileira, da Constituição brasileira. A Constituição brasileira, por exemplo, no artigo 206, ela fala que o ensino será ministrado com base nos princípios da igualdade de condições e permanência, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, provavelmente tudo isso estará na Constituição e na legislação de Portugal também. Então, gestão democrática do ensino público. Então, a lei ela precisa ser entendida como todo um sistema. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um Plano Nacional de Educação que prevê a gestão democrática, né? Então, você tem aí a promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Provavelmente Portugal é assim também. Aliás, provavelmente não, com certeza. Eu já andei conversando isso com o Zé, com os outros colegas no grupo jurídico. Eu só não lembro os artigos para poder comentar com você. Aqui no Brasil, indo além, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Eu posso comentar ponto a ponto com todos, em outro momento, especificar cada ponto, mas, em linhas gerais, por exemplo, o artigo 12 faculta que os estabelecimentos de ensino
poderão e deverão, né, elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Então, cada estabelecimento cria a sua proposta pedagógica que ele mesmo planeja e executa depois. Nós temos aí no artigo 13, claro, ainda tem outros pontos da lei, se vocês quiserem ler em casa e depois trazer as dúvidas, a gente discute isso no próximo encontro, mas, por exemplo, o artigo 13, ele fala dos docentes participarem da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento do ensino. Então, fazer o planejamento pedagógico, o projeto político pedagógico, a proposta pedagógica. Também é falado isso no artigo 13, elaborar e cumprir o plano de trabalho conforme for a proposta pedagógica. Vamos lá, eu ainda vou comentar o artigo 14, por exemplo, fala da gestão democrática no ensino público. Por gestão democrática, a gente entende tudo que seja democrático, né? Os colegiados, a horizontalidade, são as relações ao invés de serem relações de subordinação, de imposição, relações verticalizadas, é aquela compreensão de gestão democrática como relações horizontalizadas, relações de coordenação e não de subordinação. O artigo 15, por exemplo, ele fala então da gestão democrática, dos sistemas de ensino, tendo como base a autonomia pedagógica de cada sistema de ensino, de cada unidade, né? As unidades escolares públicas de educação básica, elas são pautadas pelos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira. Esse artigo é valioso porque ele permite que cada escola ela tenha sua autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira. Mas aqui tem um artigo que eu acho que esse é o artigo mais importante, talvez, para o dia a dia, que é o artigo 23 da LDB, da nossa LDB, que, de uma certa forma, responde à dúvida sua, mas aqui no Brasil. A dúvida da Cristina, mas aqui no Brasil. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Ou seja, a lei ela fala que você pode organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios. Então, aqui deixa muito livre a forma, ou por forma diversa de organização. Então, você fica muito livre para você organizar os critérios de organização dos grupos, dessas comunidades, dos grupos de aprendizagem que forem organizados na escola. É um artigo que permite, que faculta, né, essa organização de uma forma muito livre. Então, é importante a gente olhar para todos esses artigos de uma forma, digamos, de uma forma sistêmica, né, fazer uma análise sistêmica. Mas eu fico por aqui e deixo a provocação para todos, e aí eu prometo para você, Cristina, que eu vou me debruçar sobre a lei de Portugal, e na próxima reunião nossa eu já trago a interpretação. Eu não tenho certeza, eu sei que ela faculta, mas eu não tenho a certeza se faculta como a nossa. A nossa ela é escancaradamente facultativa dessa autonomia pedagógica que a escola tem, que os professores têm para organizar os seus sistemas peculiares em cada local, tá bem? O Léo tem uma questão? Bom, primeiro te escutar, Antônio, um poço de oportunidades que a lei, no Estado democrático, nos oferece. E aí você foi falando, eu fui lembrando de uma música de Jorge de Altim, né? O título da música é Andorinha Só Não Faz Verão. Então, por mais que a lei dê esse amparo,
é fundamental o fortalecimento, aí retomando a ideia de núcleo comunitário, de processo de organização de grupos de estudo, e um processo de estruturação para evidenciar esse processo, né, para deixar claro para a sociedade o quanto as pessoas desejam assumir o seu processo formativo, né? A lei brasileira, a lei portuguesa, as duas permitem, está lá. Mas, óbvio, que se as pessoas não se articulam, né, eu lembro muito de uma situação vivenciada num município que a Superintendência de Educação não permitia fazer determinada ação educativa. Qual a saída do município? Organizar o seu próprio sistema de ensino, por meio do Conselho Municipal de Educação. Assim, ela não precisaria, na lógica brasileira da federação, de solicitar autorização para a Superintendência Estadual para desenvolver as suas ações, fazendo valer, então, a autonomia didático-pedagógica, né? Só isso. Só que eu lembrei da música e lembrei da importância de retomar o que o Zé Pacheco falou logo no início, a questão dos núcleos, o quanto, do ponto de vista da ação política, eles são estratégicos. Eu aproveito, Léo, muito obrigado pela sua intervenção e pelas suas observações. Eu estou lendo aqui o chat e o Zé falou que o artigo 48 da lei portuguesa é muito mais avançado. Então, eu vou comentá-lo no próximo encontro. Eu só gostaria de enfatizar que se a nossa lei de Darcy Ribeiro já é muito democrática, então, com certeza, a lei portuguesa ela é mais avançada, então ela permite tudo isso. Mas, é claro, voltando ao que o Léo disse, é um enfrentamento, é um exercício diário de praticar a democracia. Quando a gente fala as relações são relações de coordenação e não de subordinação, é claro, a gente precisa construir essas relações na escola, não é um processo tão simples. O Paulo Freire, até tem uma observação aqui que eu fiz do Paulo Freire. O Paulo Freire, na Educação na Cidade, ele comenta: nós estamos ainda no processo de aprender como fazer democracia. E a luta por ela passa pela luta contra todo tipo de autoritarismo. Então, praticar democracia na escola, observar a LDB para fazer todo o processo, os projetos de comunidades de aprendizagem, os projetos horizontalizados, ele passa pela luta diária de quebrar paradigmas, de lutar contra resistências, contra autoritarismos. E essa luta, evidentemente, não é uma luta que a gente tem que lutar no confronto, é uma luta que exige instrumentos democráticos. Quais são os instrumentos essenciais da democracia? A inclusão do outro, ainda que o outro pense diferente, a participação do outro, ou possibilitar a participação, ainda que seja dos diferentes, e o diálogo, né? E a escuta. Tem os instrumentos do diálogo que são principalmente a escuta, né? Então, escutar o outro e construir isso é um processo, é uma mudança de paradigma que exige um processo de construção democrática contínua de todos. O Hugo quer comentar alguma coisa? Bom, o Hugo talvez seja fora desse assunto já, né, Hugo? Não. Olá, boa tarde a todos. Até se prende realmente com este assunto e eu estava a ouvi-los com muita atenção. Confesso que ainda não tinha tido a oportunidade de ler, mas fui ler o artigo 48. E continuo com a mesma dúvida, que eu acho que eu vou lançar uma pergunta que acredito que possa não ser respondida, mas acho que estou dentro da forma de funcionar do grupo. E a pergunta é, visto que eu de formação sou psicólogo educacional, mas neste momento sou animador sociocultural do agrupamento de Montemor. E tenho uma pergunta aqui que tem que sair. E gostava de perguntar a todos os colegas professores que estão aqui de todo o mundo, se as leis, citando o António, escancaradamente tão flexíveis quanto à autonomia de construção do currículo e de organização do currículo, o que é que faz com que a escola seja este monstro rígido que continuamos a ver para com os nossos alunos, para com as nossas crianças
de uma pré ao ensino, talvez, secundário, que depois na parte de universidade, de faculdades, depois há aí muita diferença entre algumas, mas dentro do ensino normal e do primeiro, segundo e terceiro ciclo, porque esta rigidez? Alguém me consegue partilhar, sei lá, alguma coisa que o faça fazer algum sentido, esta rigidez, sendo que a lei é tão flexível? Hugo, eu vou fazer a minha observação e, claro, vou passar para não ficar monopolizando a discussão, mas nós temos ao longo da história universal de milhares de anos, nós temos um período muito curto na história de democracia. Hoje, nos países, nós temos a maioria dos países hoje não são democráticos, e aqueles que são, nem todos são plenos. Democracia plena são poucos países. Então, o aprendizado da democracia é um aprendizado muito lento na história da humanidade, e nós estamos aprendendo a democracia. Esse é um exercício diário e permanente, na família, na escola. Democracia, quando eu falo aqui, na concepção de John Dewey, de Paulo Freire, de Hannah Arendt, de democracia como modo de vida, de dialogar, de escutar o outro, de participar com o outro, de ouvir o outro, de se relacionar bem com o outro. É um aprendizado, porque o aprendizado ao longo da história que nós temos, as lições que nós temos, são lições de autocracias, de autoritarismo. Então, por isso até que Paulo Freire falava que é uma luta permanente, essa luta contra o autoritarismo, porque a gente enfrenta isso em todos os espaços, muitas vezes a começar do espaço da própria casa. Então, lutar contra isso nas organizações, nas escolas, nos bairros, nas vizinhanças, nas famílias, é um compromisso de todos nós, mas é um compromisso que a gente tem que entender que compreende quebrar barreiras, né? Barreiras de um aprendizado histórico de autocracia, de não diálogo, de manda quem pode. Aqui no Brasil nós temos o ditado de manda quem pode, obedece quem tem juízo. É uma formação cultural muito grande. E é por isso que a gente precisa, como disse o Léo aí, trabalhar com isso no cotidiano, né? Através do diálogo e da quebra de resistências. Maria Pedro? Zizi? Agradecida. Problemas na internet. Boa tarde a todos, a todas. Hugo, eu gostaria de fazer um complemento na questão... Tem um pouco de interferência. Zizi? Tá dando microfonia. Zizi? Agora sim, foi a Ana Júlia, acho que deu uma interferência, agora funcionou. Bom, respondendo ao Hugo, então, que na verdade é uma construção, né, porque essa resposta ela demanda a organização toda humana, como o amigo Antônio colocou, né, eu reforçaria as perguntas. Como nós gostaríamos que a humanidade fosse? Como nós gostaríamos que a educação fosse? Como nós podemos fazer essa educação funcionar de outra forma? Pois o que já existe, existe. Agora, nós podemos construir aquilo que nós queremos a partir do quê? A partir dos sonhos, das projeções, das ideias e do que nós sabemos dos valores, que nós sabemos que são mais humanos, que são humanizadores, né? Que é o amor, a esperança, uma escola da alegria, uma escola que não só escola, não seja escola a aprendizagem, mas sim, como sempre o amigo Zé coloca, a escola são pessoas, e sim o aprendizado esteja nas pessoas. Então, eu deixo essa reflexão, Hugo, no sentido de que, para que haja essa mudança, a mudança nós precisamos fazê-la. E, claro, sempre vão existir dificuldades, porque cada tempo tem as suas construções sociais, mas além da sociedade, existe o ser humano. E essa questão do ser humano é que está em voga.
porque é a partir dessa construção do ser humano que é possível haver essa mudança. Então, por que existe essa rigidez? Existe a rigidez porque nós ainda estamos nos desestruturando dessa rigidez de ação, como se fosse uma organização que ela não é humana, mas é uma organização de uma máquina social. Então, fazer essa internalização do que é essa organização de grupos, o que é essa organização de trabalharmos em conjunto, em prol do ser humano, para as crianças que vão constituir esse mundo, é que possibilita fazer essa mudança. Então, eu deixo essas reflexões sobre o porquê não está acontecendo ainda, porque, na realidade, depende de todos nós. E, claro, existe a coletividade, mas as células de todo um corpo, elas se formam a partir de uma célula. Então, se uma célula começa a mostrar que tem outras formas de fazer, outras células também se integram a essa, até formar uma rede de ação que permite uma nova formação social de aprendizagem e educação, correto? Então, deixo esses questionamentos e um reforço a essa escolha humana, tá? Agradecida a todos. Obrigada, Zizi. Obrigado, Maria. Hugo, eu vou devolver a pergunta para você, que está no chão da escola. E vou devolver a pergunta para vocês que estão, e que também às vezes não estão em outros chãos. Há 50 anos, o senhor José, o professor Zé, se fez essa pergunta. E quando ele fez essa pergunta, ele foi se fundamentar dentro das leis. Quando alguém pergunta para mim por que eu não dou aula, e eu dei um outro nome dentro do curso, de uma disciplina do curso da medicina, porque eu fui lá na lei e me baseei na lei, falei, não concordo com isso e não vou fazer isso. Mas baseado na lei e na ciência. Então, a partir daí, por isso que está aqui o Antônio, e é por isso que a gente fala para vocês a importância de estar fundamentado na lei e na ciência, que tanto o professor Zé fala. É simplesmente por isso, porque quando pode vir quem quiser indagar, né, seja um promotor, seja quem for, a lei vai ter que olhar para isso, porque somos nós. É diferente quando eu viro uma rebelde sem causa, ou uma rebelde com uma causa, mas sem estar fundamentada. Mas quando eu estou fundamentada, você está no chão da escola. Eu vou devolver essa pergunta para cada educador. E isso serviu para mim dentro do campo da saúde, dentro do campo das artes. Quando alguém falava para mim, você não pode fazer isso, e eu fui perguntar por quê? Onde está? Me responde por quê. Por que que não pode? E aí eu fui lá na lei e falei, pode. Lá na lei, lá na medicina, está falando que eu posso fazer intervenção, eu posso ir na casa do paciente, eu posso, está escrito. Então, assim, e foi o que eu fiz. Então, eu devolvo a pergunta. Essa pergunta tem que ser devolvida para vocês, né? Porque hoje você já sabe, por exemplo, chegar na sua escola e falar, eu posso descumprir isso. Aliás, eu não vou descumprir, eu vou cumprir a lei. Eu vou parar de descumprir, porque o que as escolas fazem é descumprir a lei. E quanto mais a gente se aprofunda, mais indignados nós vamos ficar, gente. Alguém mais tem uma pergunta? Vou humildemente pedir para esse grupo que a gente não ultrapasse a 1 hora, porque para a gente é difícil aqui. E para vocês aí. Mas, por favor, tragam mais perguntas, não esquece as tarefas, poesias, cartas, sei lá, o que vocês quiserem trazer. Tá ok? Porque senão eu vou ficar lendo cartinha igual o José agora. Vou virar, como que é? Escrevedora de carta, ou escrevente de carta, ou sei lá o quê. Vai, Hugo. Hugo tá com a mãozinha levantada. Sim, Cléo, eu só queria voltar a intervir só para agradecer a volta da pergunta, que abre já aqui, claro, um mundo de questões que podem ser trabalhadas no chão da escola comigo. E apesar de sentir que tenho uma abordagem muito pouco conservadora no chão da escola, e sempre fiz questão que toda a gente percebesse isso, desde o diretor ao aluno do primeiro ano. Mas obrigado. Está nas nossas mãos, claro. A rigidez
é que são séculos, não é? E às vezes daí fica tão difícil querer entender, mas está tudo à frente. Obrigado. Eu vou dar uma dica para os nossos co-irmãos portugueses. Não, olha agora para quem está no Ministério. João Costa. Então, é das ciências da educação. Está na hora da pressão acontecer. E a pressão vai vir dos educadores, né? Dos pais e de toda a comunidade escolar. Tem alguma... gente, às vezes vocês me perdoem, eu não olho o chat. Eu preciso, às vezes, de ajuda para ver se alguém está fazendo alguma... Acho que são mais os comentários. Não tem pergunta no chat. É isso. Fortalecer. Depois a gente consegue, inclusive, até gravar algumas coisas do chat. Eu sempre dou um printzinho no chat para depois eu dar uma olhada, porque facilita o processo. Mais alguma pergunta? Ou podemos... É porque as crianças estão batendo na minha porta, tá? É só para vocês saberem que o nome mais falado em dos ucranianos é Cleo. E aí eu tô gostando. Eu já ouvi umas 2 vezes, Cleo. Eles sabem que eu estou trabalhando. Eu avisei, work aqui, trabalho. Agora eu escrevi em ucraniano, que é um desenho, trabalhando. Eles vêm olhar. Mas é isso, meu povo. Muito obrigada e até o próximo encontro. Espero que vocês aproveitem. Vamos nas leis, vamos aproveitar o Antônio. Antônio vai ficar expert na lei portuguesa e nós também. E até o próximo encontro, viu? Beijo. Tô com saudade do calorzinho do Brasil. Ah, seu José apareceu! Tchau, Zé! Tchau, meu queridos. Tchau, Wander, Mauro, Valéria. Tchau, Cléo. Tchau, gente. Boa tarde.